Muito bom dia a todos, e peço desculpa por este atraso aqui no nosso direto aqui no Facebook, um atraso que teve que ver com o meu próprio computador e, portanto, não é responsabilidade da Acerbiz que nos dá o apoio técnico como habitualmente e que tudo tentaram fazer para resolver isto o mais rapidamente possível. E, portanto, sem mais demoras, vamos à nossa conversa, ao tema que nos traz aqui hoje. E eu gostava de começar por agradecer ao Vasco Noronha por ter aceitado o convite para estar hoje aqui conosco. Bom dia, Vasco. Bom dia, Rui. Bom dia. E há um tema específico para a nossa conversa de hoje, que tem que ver com os encontros da primavera, que são, digamos assim, um evento bandeira para a Fator-Chave, que é o organizador destes encontros. Vasco, eu começava por pedir que nos falasse um bocadinho sobre o que é que são exatamente estes encontros da primavera. Ok, obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui nestas conversas tão agradáveis. Os Encontros da Primavera são simplesmente o maior congresso de oncologia que se realiza em Portugal e com a particularidade de ser um congresso, um dos poucos congressos que não tem uma sociedade científica por trás. Vamos na 16ª edição, que foi esta última que fizemos. Temos tido nos últimos anos mais ou menos cerca de 1000 pessoas, e é uma reunião muito multidisciplinar, porque não envolve o tratamento do doente oncológico, e isto envolve oncologistas, cirurgiões, médicos de família, internistas, radio-oncologistas, portanto, enfermeiros, uma panóplia de especialidades na área da saúde que tratam este doente. E daí conseguimos envolver todas estas pessoas. É um congresso muito esperado por toda a gente, porque se consegue trazer grande parte da informação científica internacional mais atual e conseguimos, sobretudo, discutir assuntos e fazer aqui bastante networking entre os vários participantes. Este ano foi um bocadinho diferente por força das circunstâncias. Certo, e era um bocadinho a propósito destas circunstâncias que nós gostávamos de falar, e perceber como é que foi, por um lado, o processo de decisão de avançar para os encontros da primavera, e a opção de os fazer num formato digital. Só para nos situarmos também aqui um bocadinho, os encontros da primavera começam a ser preparados com um ano de antecedência, ou seja, nós acabamos um congresso e começamos de imediato a preparar o próximo congresso. Os encontros da primavera têm um steering committee, logo, poucos dias depois de terminarmos um congresso, começamos a trabalhar no programa do ano seguinte. Foi isso que aconteceu em maio de 2019. E, portanto, isto leva-nos a que, em outubro, só para termos ideia, 6 meses antes do congresso, estava tudo preparado, programa científico elaborado, a maior parte dos palestrantes confirmados, até porque os encontros da primavera são uma reunião com acreditação internacional que nos obriga a submeter o programa totalmente fechado, pelo menos 4 meses antes. E, portanto, estava tudo preparado no final do ano passado, muito antes de se pensar que esta situação poderia ocorrer, para avançar. E chegamos a inícios de março, quando a pandemia... Bom, eu creio que perdemos momentaneamente aqui a ligação com o Vasco Noronha, portanto, esta edição de hoje está mesmo atribulada. Sim, acho que já voltamos. Já voltamos, Vasco. Pronto, estávamos a dizer que... Dizia que em março, quando tudo começou a transformar-se à custa desta pandemia, foi preciso olhar para este evento. Foi, e a nossa primeira opção, e
falando com o Steering Committee, foi, ok, vamos adiar isto 3 meses, final de junho, naquela altura em que eu acho que todos ainda esperávamos que a pandemia seria uma coisa de curta duração e poderíamos voltar rapidamente ao normal. Foi isso que fizemos, adiámos para finais de junho, mas rapidamente percebemos que não seria possível no final de junho estarmos a realizar um evento com 1000 pessoas. E, portanto, no início de maio, começámos claramente a pensar, bom, temos que arranjar alternativas. Em conjunto com o Steering Committee, a alternativa possível foi, vamos transformar isto num congresso digital. E o grande desafio foi como é que se adequa um programa, qual é a plataforma que se vai usar, como é que podemos fazer isto de modo a que seja friendly de usar, que eu acho que também é uma das coisas muito importantes e que iremos falar também hoje, não é? Claro, com certeza. Aliás, um dos nossos convidados de hoje também é o Dr. Sérgio Barroso, que é oncologista, evidentemente, e que também faz parte deste Steering Committee, portanto vamos falar com ele já daqui a pouco. Mas eu gostava de perceber ainda quais foram as maiores preocupações que tiveram enquanto organizadores quando se defrontaram com esta decisão para avançar para um formato digital. A maior preocupação foi tentar manter um programa científico muito elevado. Aliás, posso-vos dizer que este objetivo foi tão ao melhor conseguido, porque conseguimos continuar a ter acreditação internacional, mas transformá-lo num formato que fosse execuível para quem estava a assistir. Que não fosse, e nós tínhamos a experiência já de 2 ou 3 grandes eventos internacionais em que as pessoas se queixavam, entre aspas, que não era muito friendly, aquilo era complicado entrar e estar ligado e procurar a sala e etc. Portanto, tentámos, o Sérgio irá falar um pouco disto também, que foi adaptar o programa a uma coisa que permitisse, por um lado, manter o elevado grau científico, mas, por outro lado, permitir interação também entre os participantes e quem estava e os oradores. E, por outro lado, outra das preocupações foi como dar destaque aos nossos patrocinadores, porque, no fundo, quem investe, quem tem uma expectativa de retorno, e nós, de base, aquilo que fizemos quando tomamos a decisão de o tornar digital, os Encontros da Primavera, falámos com todos os patrocinadores e, apesar daquilo que já estava previsto e que já estava confirmado, voltámos a dizer, voltamos à estaca zero, queremos que vocês estejam connosco, mas queremos que também tenham um retorno disso. E, portanto, essa foi outra das nossas grandes preocupações e acho que foi conseguida. Ok, muito bem. Então, eu gostava de chamar aqui à nossa conversa, como disse, o Dr. Sérgio Barroso, que é oncologista e que é membro do Steering Committee dos Encontros da Primavera, mas a indicação que me dizem é que ele neste momento não está disponível. Portanto, Vasco, vamos continuar nós a conversar um bocadinho mais e eu gostava de perceber melhor que tipo de... bom, temos aqui a indicação que o Dr. Sérgio Barroso já está disponível, portanto eu peço que o coloquem na conversa connosco. Bom dia, Doutor. Bom dia. Bom dia, muito obrigado por estar connosco e por ter aceitado o convite para estar aqui à conversa sobre a edição deste ano dos Encontros da Primavera. E eu começava por perguntar o seguinte, para quem está menos habituado, quais são exatamente as funções de um Steering Committee nos encontros como estes da Primavera? Bem, antes de mais agradecer o convite para participar também aqui nesta conversa. As funções do Steering Committee, no fundo, são promover toda a organização da reunião, elaborar o seu programa e fazer, no fundo, tudo aquilo que diz respeito à gestão científica dessa reunião. Naturalmente, depois também com quem está a organizar toda a outra parte, no caso a Fator-chave, há um trabalho muito, muito próximo, muito íntimo, de maneira a que a parte científica e toda a outra parte de organização que é necessária possam ligar-se bem e o resultado final ser um bom congresso.
Como o Vasco disse, os encontros da primavera já têm, enfim, muitos anos e têm ao longo destes anos vindo a implementar-se no panorama da Oncologia Nacional como uma das maiores reuniões da Oncologia, com cerca de 1000 participantes anuais de múltiplas especialidades, porque a Oncologia é, por definição, uma especialidade multidisciplinar. Quando nos deparamos com esta situação nova da pandemia, efetivamente tivemos alguns momentos um bocadinho complicados, ou seja, o nosso primeiro pensamento foi, bem, o que é que nós vamos conseguir fazer? Porque estávamos quase em cima da altura, não havia ainda orientações claras das entidades sobre o que é que se podia ou não podia fazer, a parte digital estava a começar a dar os seus primeiros passos e, portanto, nós vivemos ali algumas semanas de algum impasse em relação àquilo que poderíamos ou não vir a fazer. Mas depois, num determinado momento, decidimos que teríamos que avançar rapidamente e, portanto, teríamos que ir para uma opção que nos permitisse realizar o congresso, tal como ele é feito habitualmente, mas de forma não presencial. Portanto, esta hipótese foi aquela que nos pareceu mais adequada, uma vez que não havia certeza de que pudéssemos fazer de outra forma. E, portanto, como tínhamos pouco tempo para que as coisas pudessem acontecer, tomámos essa decisão e, ao tomarmos essa decisão, tínhamos a noção de que iríamos ter que refazer todos os encontros da primavera. Primeiro, o programa científico, não é? Que teria que ser adaptado a um novo formato digital, de maneira a que pudesse ser transmitido e chegar a todos de uma forma adequada. Depois, o outro grande desafio era, como o Vasco já disse, que plataforma, que metodologia é que vamos utilizar. E até à data não havia ainda em Portugal nenhuma experiência sobre congressos digitais, totalmente digitais, e mesmo a nível internacional essa experiência também era muito diminuta e, portanto, estavam a acontecer as primeiras reuniões a nível internacional nesse formato. E, efetivamente, a experiência que nós tivemos de algumas reuniões internacionais, quer a nível europeu, quer a nível americano, não foi aquela que nós mais gostaríamos. Usavam plataformas que eram difíceis de aceder, tínhamos que dar muitas voltas, digamos assim, para chegar à sessão que queríamos, a qualidade da transmissão não era muito boa, os suportes móveis eram escassos ou não existiam e, portanto, nós estávamos verdadeiramente preocupados com a forma como íamos realizar o congresso e se isso iria ser, se essas dificuldades do nosso lado iriam ser ultrapassadas para que os encontros da primavera pudessem ter o brilho que habitualmente têm. E, portanto, esse foi o grande desafio que nós lançámos, quer à Fator-Chave, quer à Follow, que depois acabaram por fazer toda a organização digital do congresso e que, no fundo, nos surpreenderam. Porque, na verdade, aquilo que aconteceu nos encontros da primavera foi muito importante para nós, enquanto Steering Committee, enquanto toda a comissão organizadora e toda a comissão científica também, é que nós conseguimos ter um congresso digital, um congresso online, que funcionava muitíssimo bem nos diferentes dispositivos, quer no telemóvel, no iPad, no computador. Era muito fácil chegar às sessões, era muito fácil participar nas discussões que cada sessão tinha, era muito fácil depois acedermos às sessões já depois delas terem acontecido, portanto, em formato gravado, e isso deu-nos uma satisfação muito grande, porque nós conseguimos, em muito pouco tempo, estamos a falar de 1 mês e meio, 2 meses no máximo, conseguimos pôr isto tudo a funcionar e verdadeiramente foi muito bom, porque conseguimos que todas as plataformas funcionassem bem, que as pessoas ficassem muito satisfeitas com a maneira como acediam, e o resultado disto foi que tivemos uma audiência bastante grande em muitas das sessões, até superior àquilo que nós conseguíamos habitualmente quando as pessoas estavam em presença física, porque era mais fácil também as pessoas adaptarem-se aos horários e verem as sessões no seu telemóvel, no seu computador, até numa
pausa de trabalho. Portanto, foi uma experiência muito boa, uma experiência que eu acho que nós conseguimos realmente ultrapassar as dificuldades que à partida iríamos ter. Fizemos em Portugal o primeiro congresso totalmente digital e sem sombra de dúvida, com o resultado final, em termos da qualidade daquilo que fizemos, que se compara e, em muitos casos, até ultrapassa aquilo que nós vimos em algumas das reuniões internacionais. E estou a falar, por exemplo, da reunião da Sociedade Americana, em que a plataforma era difícil, não funcionava muito bem, as sessões não tinham uma boa imagem, o som, enfim, não era muito friendly. E connosco foi exatamente o contrário. Foi uma grande surpresa. Foram uns momentos de algum stress, de alguma tensão, porque nós não sabíamos exatamente o que é que ia acontecer e queríamos que tudo saísse perfeito, porque temos um histórico dos encontros da primavera presencial em que as coisas saem muito bem, normalmente, e que é um resultado de toda esta grande equipa que nele trabalha, desde a Comissão do Steering Committee, da Comissão Organizadora, ao Comitê Científico, à agência que organiza toda a reunião, e a todos que de uma forma direta ou indireta nela participam e naturalmente a todos os congressistas que lá participam, que têm um papel extremamente importante, mas toda esta gente que participa habitualmente nos encontros da primavera está habituada a uma reunião de grande qualidade. E, portanto, a nossa grande preocupação era exatamente ir transportar esta qualidade para o formato digital. E eu acho que conseguimos, e portanto isso deixou-nos a todos muito satisfeitos e acho que podemos estar todos de parabéns, porque foi uma excelente reunião, quer do ponto de vista científico, quer também em todos os outros aspectos logísticos. Até que ponto tiveram que mexer naquilo que eram os conteúdos dos encontros? Porque me disse que teve que haver uma adaptação relativamente ao programa e ao formato deste ano. Tiveram que ser muito alterados os conteúdos que estavam previstos no programa? Tivemos que fazer algumas alterações. Não foram alterações muito substanciais, mas tivemos que fazer algumas alterações. Tivemos que reduzir um pouco alguns conteúdos e tivemos que fazer algumas adaptações de temas, de maneira a que eles se adequassem melhor e ficassem mais adequados a este novo formato. E, portanto, esse foi um segundo desafio, para além do primeiro grande desafio, que era transformar toda a reunião em digital. Este foi também um segundo desafio, que foi adaptar as sessões, e tivemos um trabalho muito, muito intensivo com todos os participantes, quer moderadores, quer palestrantes, no sentido de os preparar e os ajudar a adaptarem-se a este formato digital, porque naturalmente há sempre alterações que é preciso fazer e adaptações que é preciso fazer. E, apesar de todos nós estarmos habituados a fazer algumas coisas em formato digital, videoconferência, etc., mas fazer um congresso totalmente digital, fazer uma apresentação totalmente digital, fazer uma moderação com vários elementos todos em formato digital, foi uma experiência nova para a maioria de nós. E, portanto, houve que fazer aqui um trabalho prévio de formação, de adaptação destes vários painéis de cada uma das sessões, para que cada um dos palestrantes e dos moderadores também estivessem à vontade com este novo formato e pudessem também ter uma participação o melhor possível. E eu julgo que esse trabalho também resultou bastante bem, porque a maioria das sessões teve uma qualidade muito elevada, quer em termos técnicos, quer em termos de toda a parte mais logística, não é? Certo. Para um médico, qual é a importância deste tipo de encontros? Até que ponto é vital para a vossa formação, para a vossa evolução enquanto profissionais? Estes congressos são sempre muito importantes, porque nós precisamos de estar constantemente a atualizar a nossa formação. E, portanto, é fundamental que em cada ano nós possamos participar em vários congressos. Os Encontros da Primavera são um dos principais a nível nacional em que nós participamos, de maneira a que o conhecimento científico possa ser atualizado e cada um de nós esteja sempre a posse daquilo que são as últimas evidências científicas, de maneira a nós conseguirmos, efetivamente, tratar os nossos doentes com aquilo que é a melhor evidência disponível
no momento. E a área de oncologia é uma das áreas em que a evolução é muito rápida, todos os dias estão a chegar novas informações, novos conhecimentos que nos permitem alterar, de alguma maneira, a forma como nós lidamos com os nossos doentes, a forma como os tratamos e a forma como, no seio da equipa multidisciplinar, nós também nos relacionamos com os vários colegas, de maneira a decidirmos qual é a melhor estratégia a aplicar a cada doente. Portanto, esta atualização científica é absolutamente fundamental para que tudo possa correr da melhor forma e para que a qualidade da nossa oncologia seja uma qualidade muito elevada e que nós possamos fazer em Portugal aquilo que se faz ao melhor nível internacional. Os Encontros da Primavera têm sido uma das reuniões que têm contribuído muito para que a qualidade da nossa oncologia a nível nacional esteja ao mais alto nível quando comparamos com outros países, quer europeus, quer a nível dos Estados Unidos. E, portanto, isso é uma das funções desta reunião. Anualmente possa acontecer. Nós tivemos aqui uma pausa, mas creio que percebemos a sua mensagem. Assim, muito resumidamente, o que é que o surpreendeu mais pela positiva e do que é que sentiu mais falta na edição deste ano dos Encontros da Primavera? Então, eu vou começar por aquilo que senti mais falta. Os Encontros da Primavera são sempre uma reunião em que tem, para além do elevado conteúdo científico e dessa parte que é absolutamente fundamental, tem uma outra parte, que é a parte do networking entre os vários profissionais que colaboram nessa reunião. As conversas no corredor, as conversas à porta da sala de conferências, a discussão que fazemos dentro da sala sobre os mais variados temas e também as conversas que fazemos até a nível pessoal e profissional, não estritamente ligadas com o Congresso. As relações que criamos anualmente são absolutamente fundamentais para que nós depois, no dia-a-dia, possamos conversar uns com os outros e, dessa forma, tratar melhor os nossos doentes. E, portanto, esse contacto, essa conversa, essa forma de nos relacionarmos foi, obviamente, aquela parte que nós sentimos muita falta. Aquela pausa no nosso dia-a-dia de trabalho que nos ajuda também a recuperar forças e a carregar um bocadinho a bateria para no dia seguinte conseguirmos ir trabalhar com energia e que faz com que nós nos sintamos bem no Congresso e o Congresso sirva também para nos aproximar mais e criarmos relações entre os vários profissionais que nele participam. Essa é a parte que nós não conseguimos substituir, não é? E, portanto, eu espero que a curto prazo nós consigamos retomar essa parte e ter essa possibilidade. A outra parte foi uma surpresa muito agradável, porque, olhando para a reunião agora com 3, 4 meses de distância, eu acho que foi uma reunião excelente e eu acho que ainda hoje, quando nós voltamos ao site dos Encontros da Primavera e vamos ver uma sessão, ou quando temos um doente sobre um determinado tema e que vamos rever o que foi dito naquela sessão, vemos que estão ali aquilo que são as últimas novidades em termos científicos e que nos ajudam depois a tomar uma melhor decisão. Portanto, do ponto de vista científico, a reunião continuou a ser excelente. Surpreendeu-me até pela positiva a elevada assistência que tivemos em praticamente todas as sessões e de uma forma global nos Encontros da Primavera, porque tivemos um número de participantes superior àquilo que até tínhamos habitualmente quando tínhamos a reunião em presença física e, portanto, isso foi muito bom. Mas, enfim, faltou aquele bocadinho que é aquele estar com o outro, aquele conversar, aquela relação que se estabelece ali de proximidade, quando estamos até a tomar um café ou a almoçar juntos e a discutir um determinado tema, ou até a falar um pouco também das nossas vidas, que é também um momento em que às vezes aproveitamos também para fazer isso e que é muito importante também. Essa parte não podemos ter, mas, enfim, mantemos a esperança de que no próximo ano talvez isso já seja possível e, portanto, os Encontros da Primavera lá estarão, ou em formato digital ou em formato presencial, quer de uma, quer de outra forma. Tenho a certeza que vão continuar a ser uma excelente reunião científica, que vão contribuir significativamente para aquilo que é a formação dos profissionais que lidam com a área da oncologia e, em último lugar, vão contribuir para aquilo que é a prestação de melhores cuidados a nível oncológico aos nossos doentes, que é isso o nosso último e grande objetivo.
Bom, eu gostava de agradecer uma vez mais ao Dr. Sérgio Barroso por ter estado aqui connosco à conversa sobre a edição deste ano do Encontro da Primavera e, portanto, já podemos dispensá-lo. Se quiser, evidentemente, pode continuar connosco, a acompanhar-nos, não aqui visível, mas muito obrigado pela sua presença. Obrigado Vasco, também. obrigado, até breve. Vasco, de tudo isto, o que é que foi de facto mais desafiante? Porque falamos aqui nesta dificuldade de, num formato digital, suprimir o contacto entre as pessoas, a interação entre as pessoas. Esse de facto foi o ponto mais difícil de lidar nesta edição dos encontros? Eu acho que foi o ponto que toda a gente sentiu mais falta e que toda a gente referiu, inclusive no survey que nós fizemos pós-congresso, como fazemos sempre, toda a gente referiu duas questões muito importantes, a falta de networking e a falta da gastronomia em Évora. Pronto, só foram dois pontos que eu acho que no digital nós não conseguiremos nunca igualar àquilo que é o fator presencial. De qualquer maneira, nós quando decidimos avançar com o formato digital, sabíamos, obviamente, que isso iria acontecer. E confesso que não nos preocupou demasiado tempo, porque tínhamos pouco tempo para resolver as outras questões todas e sabíamos que estas não eram ultrapassáveis. E tentámos focar-nos naquilo que era possível de alterar. E nós, o grande desafio, como o Sérgio referiu também, era em 2 meses, basicamente, e numa altura em que não havia experiência, não havia outros congressos em Portugal realizados em formato virtual, como é que nós iríamos resolver isso? E centrámos-nos exatamente nesse ponto, que é um bocadinho, isto um bocadinho de uma forma mais alargada, não vale a pena perdermos muito tempo a tentar resolver aquilo que não está nas nossas mãos e que não conseguimos. Vamos nos focar em resolver e ultrapassar aquilo que é possível de ultrapassar. E essa foi a nossa grande questão, que é como é que nós vamos conseguir ultrapassar, e pegando naquilo que o Sérgio disse também, a experiência dos grandes congressos internacionais não tinha sido particularmente positiva. Tínhamos tido a reunião da Sociedade Americana de Oncologia 2 semanas antes, em que havia imensas queixas dos participantes que não conseguiam aceder, que era muito difícil, que era complicado, e portanto aquilo que nos centrámos foi, ok, como é que vamos fazer? A nossa opção de sempre é assim, foi sentar-nos com o Follow, com o Paulo Moraes, que já é nosso parceiro, é parceiro da Fator-Chave há muitos anos, em várias áreas, mas particularmente em tudo o que são, tudo o que é a área digital, e falarmos e dizermos, ok, como é que nós podemos conseguir manter um congresso nacional com esta dimensão, que tem que correr bem, com plataforma, uma vez que não há nenhuma já feita, como é que nós podemos desenvolver e o que é que podemos, em conjunto, desenvolver uma plataforma que funcione e funcione facilmente. E sentámos com o Paulo Moraes, com base naquilo que a Follow já tinha e como é que podemos desenvolver mais. Mas eu acho que, se calhar, o Paulo pode dizer um bocadinho mais sobre isso. Exatamente, e portanto está na altura de chamar à nossa conversa o Paulo Moraes, que é da Follow, que foi a empresa, no fundo, responsável pelo desenvolvimento desta solução, desta plataforma que foi usada para fazer os encontros da primavera este ano. Paulo, muito bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com este painel de pessoas que obviamente nos dizem muito todos os dias. Obrigado. Paulo, eu começava pelo início. Como é que vos foi lançado este desafio? Como é que vos foi apresentado este desafio? Eu acho que quando me fui preparando para alguns pontos para esta conversa, preparei várias coisas, mas essa é uma boa pergunta, nem pensei nela. E, sinceramente, nem sei exatamente como é que começou o desafio. Portanto, acho que isto foi tudo tão natural
com o contexto, pois, nós temos, como o Vasco já disse, uma proximidade muito grande com a Fator-Chave. Portanto, quando começaram a surgir os primeiros indícios que isto poderia passar a ser virtual, começamos do nosso lado também, já tínhamos antecipado algumas coisas do que é que poderíamos vir a fazer nesta vertente virtual, e eu diria que nós, apesar de tudo, desde 2011 que já trabalhamos muito estas áreas, quer as plataformas, quer os webinars, os vídeos, algumas transmissões. Portanto, apesar de não termos isto tudo agregado no evento, ainda por cima com a dimensão dos Encontros da Primavera, já tínhamos as partes mais ou menos trabalhadas. Por isso, quando nos é lançado o desafio, e acho que nós com a Fator-Chave já temos alguma vivência a esse nível, que é, vamos embora. Portanto, de facto não sabíamos qual era o fim da linha. Portanto, vamos fazê-lo, vamos. Como é que vai ser? Vamos trabalhar para ser bom. Como é que efetivamente vai ser? Vamos ver. Portanto, e acho que isto aqui, só pegando aqui num ponto muito importante, se calhar a área que me compete mais é a parte tecnológica, mas a parte tecnológica vem claramente depois das pessoas que estão por trás disto, não é? Quando o Vasco, a comissão organizadora, que esteve aqui em nome do Dr. Sérgio Barroso, quer dizer, este grupo de pessoas teve a coragem de dizer vamos sem saber o que é que ia acontecer. Portanto, em muitas situações o Vasco confiou na Follow, a Follow confiou na Fator-Chave. Quando digo Vasco, a Fator-Chave, obviamente, a Follow confiou na Fator-Chave, a Fator-Chave na Follow, nós na comissão organizadora. Portanto, isto foi claramente, se eu puxasse aqui uma palavra para descrever o kick-off disto, é confiança. Vai correr bem. Queríamos acreditar todos muito nisso e acho que correu muito bem. E do ponto de vista técnico, o que é que foi mais desafiante neste projeto? Eu diria que se nós olharmos para o que aconteceu aqui hoje, reparem, o Rui teve dificuldades em entrar, o Vasco há bocado congelou, o Sérgio caiu. Portanto, isto aqui, vezes, já não lembro quantas sessões foram, Vasco, 50? Sim, tivemos cerca de 86 palestrantes, portanto, gravações. Portanto, estamos a falar de, sei lá, 50 sessões em 3, 4 dias, das 9 da manhã às 6, 7 da tarde, isto sempre a acontecer. Portanto, do nosso lado, voltando a esta questão das pessoas, claramente há um suporte muito forte, mas também do outro lado, esta questão que o Dr. Sérgio falava e da questão da adaptação, o painel de palestrantes estava muito sensível à nossa ajuda. Portanto, isto ajudou. Nós entramos no computador das pessoas, nós tivemos de tudo, tivemos pessoas que não conseguiam falar com o auricular posto e nós percebíamos que não tinha micro no auricular. Portanto, também há aqui uma parte de literacia que foi trabalhada muito rapidamente, não é? Que tivemos que ajudar as pessoas a instalar programas. Portanto, este processo, em 3 semanas, 4 semanas, mais ou menos, foi muito intenso, obviamente, e o desafio foi esse, e sem sabermos no dia, porque quando entramos nos diretos, se as pessoas vão estar preparadas também para isto. Portanto, tecnologicamente sabíamos que já tínhamos testado tudo, mas eu não controlo a internet das pessoas, não controlo o computador das pessoas, portanto, esta incerteza é grande e nós criámos alguns procedimentos para minimizar este impacto. Okay? Por isso, corríamos o risco de não ter algumas sessões e tivemos todas, penso que só uma, em todo este universo, só uma pessoa é que não conseguiu entrar numa das sessões. Por isso, acho que é muito positivo. E é possível descrever um bocadinho que tipo de plataforma é que usaram, que funcionalidades é que estavam disponíveis para os participantes? Sim, eu acho que nós, até pela experiência que já havia de alguns congressos internacionais, de algumas tentativas que foram feitas, também para nós foi uma aprendizagem. E nós tomámos uma decisão em conjunto que foi, vamos pela simplicidade. Aquilo que ouvimos muito aqui hoje, que foi fácil de usar, chegava rápido aos sítios, e quando estavam as gravações chegava lá. Esta foi a nossa prioridade. Obviamente tentámos criar um ambiente bonito, faz parte, mas a nossa prioridade foi ser fácil de usar. Okay? Portanto, a plataforma, mais do que tudo, tem menus em cima, tem áreas de atalhos, que nós chamamos de atalhos rápidos, portanto, o utilizador em qualquer lado rapidamente chega a qualquer parte do site para se mover, e isto aqui penso que foi a parte mais forte da plataforma, foi de facto ser simples, inclusive a parte, por exemplo, da Expo Virtual. Portanto, nós podíamos ter optado por stands 3D, por N coisas, mas a nossa experiência também nos diz que grande parte dos utilizadores vão consumir o conteúdo com plataformas digitais e esse tipo de soluções não funciona ainda tão bem. Portanto, optámos por simplificar. Portanto, a plataforma tem estas áreas, a parte do streaming, a parte do programa, a parte da exposição virtual, depois uma parte muito próxima, e isto também foi outra coisa que eu acho que fez muita diferença,
que é o secretariado. Portanto, nós estávamos em real time a responder às pessoas. Se não conseguissem entrar, se tivessem uma dificuldade, portanto, com a fator-chave, estávamos em permanente contacto com os utilizadores quando havia algum tipo de dificuldade para conseguirmos ultrapassá-las. E acho que, grosso modo, são estas as grandes funcionalidades que a plataforma tem em termos visíveis. O que é muitas vezes o desafio, que é a parte não visível nestas coisas? É tudo o que está por trás em termos de servidores. Portanto, aquilo que nós estávamos aqui a falar, nós não sabíamos se íamos ter 1000 pessoas ou 2000 a entrar no mesmo dia à mesma hora. Portanto, o site tinha que estar preparado para ter picos. Nós investimos nisso, portanto, houve um investimento em servidores para garantir que estes picos eram controlados e que não iria tudo abaixo. Nós não sabíamos se íamos ter sessões com 100 pessoas ou com 1000, portanto, preparámos sempre para um cenário, se calhar às vezes irrealista, de vamos ter 3000 pessoas a entrar aqui todas à mesma hora, ao mesmo tempo. Portanto, isto não vai crashar se vieram 800. E acho que essa foi uma das estratégias em termos de back-office para que tudo funcionasse bem e que estivéssemos preparados para lidar com a realidade, que foi os números que o Dr. Sérgio e o Vasco já falaram. Uhum. E a componente da interação é o desafio mais difícil neste tipo de formatos? Eu diria que, Rui, nós quando falamos digital temos que perceber o contexto. O contexto é diferente, não é? Falou-se aqui muito desta questão da adaptação. Portanto, o consumo de informação, de conteúdos no digital, neste tipo de eventos, é diferente. As pessoas não procuram tanta interação no digital como procuram no físico, por diversos motivos. Conheço suficientemente bem a fator-chave e os encontros da primavera, que o sítio onde fazem este tipo de eventos são sítios bons, são sítios acolhedores, são sítios que dá vontade de parar e conversar. Portanto, o digital nunca terá isso. Mais que poderá ter é termos algumas salas, como estamos aqui a fazer, de interação face-to-face. Poderemos ter algumas coisas via chat, mas nunca será tão rico e tão interessante como o físico. Portanto, essa é a primeira coisa que temos que assumir. É diferente, é um contexto diferente, é um ambiente diferente. E o privilégio que nós também fomos dando aqui, eu diria que, para além daquele primeiro bloco das pessoas que eu estava a falar, é a questão do conteúdo. Portanto, o conteúdo é bom, as pessoas vão aparecer. Se o conteúdo for mau, nós não fazemos milagres. A plataforma pode ser maravilhosa, que as pessoas não vão aparecer. Portanto, esta parte do networking viveu muito mais na minha ótica, e penso que o Vasco também pode corroborar isto, dentro das próprias sessões científicas, e foram muito mais racionais. Portanto, foram perguntas para os painéis e a interação era muito mais técnica do que propriamente social, se quisermos chamar assim. Tivemos, por exemplo, algumas casas, que estou-me agora a lembrar, na Expo Virtual, que criaram zonas de chat para o médico poder chegar lá, entrar, interagir com os delegados, e o feedback que nós temos é que correu bem, mas não foi uma coisa propriamente criada por nós e que fosse uma prioridade nossa especificamente para esta edição dos Encontros da Primavera. Sabíamos que era um contexto completamente diferente. Uhum. E o que é que pode ficar, enfim, a minha pergunta era no sentido do que é que pode ficar desta experiência que todos nós temos tido, uma experiência acelerada, não é? De contacto com N ferramentas digitais, com N experiências neste ambiente digital. O que é que pode ficar de mais relevante, até mesmo depois de podermos retomar os eventos presenciais? Eu acho que nada voltará a ser como antes, é a minha visão. Porquê? Porque já tivemos, e o Vasco aqui tem a visão do organizador, portanto tem uma visão muito mais focada nisto que eu vou dizer, mas já tivemos o feedback do mercado, que também esta área é uma alternativa. Portanto, também o digital é uma alternativa. Se eu não puder ir ao físico, agradeço que me ponham em digital. Não vou obviamente estar aqui também a referir nomes, mas neste momento nós tivemos eventos recentes que tiveram o híbrido, portanto tiveram a parte física, tiveram a virtual, e continuaram a ter mais gente no virtual, porque é a forma de consumir o conteúdo, e acho que é este o racional e a aprendizagem que nós temos de tirar aqui, eu posso ir consumir o conteúdo on demand. Portanto, vou ver quando me apetecer, vou ver quando tiver oportunidade, vou ver quando tiver espaço para, que é um formato completamente diferente daquele que vou 3, 4 dias para Évora e vou, de facto, consumir informação lá. Por isso, a grande aprendizagem é o digital veio para complementar claramente o evento, seja físico ou 100% digital, mas claramente vai ser uma alternativa. Para já, eventualmente, não é preferencial, mas quando queremos alargar e quando queremos chegar, tivemos o exemplo do Europeu de Cardiologia, que teve números avassaladores também, em termos de inscrições. Portanto, quando queremos chegar a mais gente e queremos amplificar o alcance dos conteúdos, retirando esta parte social e de networking, é claramente um complemento excelente a qualquer evento.
Portanto, essa é uma aprendizagem e nós temos indicadores que nos ajudam a ter a certeza do que estamos a dizer. Certo. E, portanto, como é que tem notado a procura por parte deste tipo de soluções? Os clientes estão interessados neste tipo de formatos? É assim, eu vou dizer, não me interpretem mal, mas acho que isto tornou-se agora uma loucura, não é? Portanto, e quando eu digo uma loucura é o quê? Já toda a gente percebeu que é o caminho, portanto, temos que ir para aqui, pelo menos nesta altura de confinamento, nesta altura de números mais críticos, vem o inverno, portanto, é para aqui o caminho. A reflexão que se tem que fazer, e que eu acho que é aí que ainda falta aquela questão que eu estava a falar há bocado, temos mais literacia, é não podemos agarrar num evento físico, enfiá-lo no digital e esperar que tudo corra normal. Por isso, há aqui alguns processos, alguns métodos, algumas aprendizagens que têm que ser feitas, é preciso tempo, é preciso preparar, é preciso organizar. Portanto, a procura é muita, mas depois também existe aqui uma expectativa demasiado elevada só por ser digital, quando, por exemplo, o conteúdo é fraco. Portanto, não resolve. Aqui o conteúdo é mais exigente ainda do que no físico, porque no físico, mais uma vez, desculpem aquilo que eu vou dizer, não me interpretem mal, mas eu posso convidar as pessoas a irem passear para a Marina de Vila Moura e o conteúdo ser mais ou menos. No digital, não. Portanto, ninguém vai passear para a Marina de Vila Moura, por isso só vem aqui se o conteúdo for bom. E acho que é essa exigência, os painéis, o conteúdo, que acho que a fator-chave, nos eventos que eu conheço e que estou por dentro, faz com muito mérito, é isso que tem que ser trabalhado. Portanto, a procura é muita, mas precisamos de perceber o contexto em que estamos. Não pode ser só uma substituição do físico, nem coisa parecida, senão não vai correr bem. Ok. Bom, eu agradeço mais uma vez ao Paulo Moraes Ora, para estar aqui à conversa connosco hoje e até breve. Um prazer, obrigado. Obrigado. Vasco, esta é uma questão interessante, pelo menos para mim, que é o valor dos conteúdos, não é? De facto, quando estamos num formato digital, o grau de exigência é superior? Entendi bem sim, eu não sei se o valor é superior, porque concretamente, e focando-nos aqui nos encontros da primavera, o programa científico é credenciado e é homologado por créditos CMEs, por acreditação médica internacional, e, portanto, o programa tem que ter já muita qualidade, os palestrantes têm que ter qualidade e tudo isso. Agora, eu acho que aquilo que o Paulo quis dizer e que eu corroboro completamente é que eu, para estar a despender o meu tempo numa sessão digital, o conteúdo tem que ser muito bom, ou seja, não pode ser médio, e depois ser complementado pelo tal passeio na Marina de Vila Moura que o Paulo falou, porque aqui não há complementos. E, portanto, eu tenho que garantir é que o programa é suficientemente bom cientificamente para eu despender o meu tempo, e principalmente nesta fase em que estou a ser bombardeado de informação, e saber exatamente quais são as opções que tenho. E as opções vão ser claramente pela qualidade, também pela questão da facilidade de acesso, porque uma das questões que a Fator-chave e a Follow decidiram logo de princípio foi tudo o que forem mais do que 4 cliques para o utilizador chegar onde quer, já está a dificultar, e nós não queremos que aconteça isso. E, portanto, na plataforma dos Encontros da Primavera tivemos que simplificar bastante e optar por coisas mais fáceis, às vezes poderem não ser tão bonitas, como o Paulo referiu, abdicámos dos stands virtuais 3D, que são lindíssimos, mas que num survey fechado por exemplo, com o Steering Committee, toda a gente nos disse, esqueçam lá os stands 3D, que são muito bonitos, mas eu entro lá e depois já não sei o que é que quero. Enquanto que, se for uma coisa 2D, como nós optámos por fazer, é muito mais fácil transmitir informação. E mais uma vez, quando nós estamos numa versão digital, o que eu quero é entrar num espaço, seja nas salas de reuniões, seja na exposição virtual, e, ok, eu quero saber sobre este tema e quero lá chegar rapidamente.
E é exatamente que foi isso, e a exigência foi muito por aí. Enfim, o Paulo Moraes também abordou esse aspecto. De facto, quando se passa para um formato digital, não basta pegar naquilo que se faria num evento físico e transplantá-lo para esse formato digital. Foi um exercício complicado. Como é que procuraram fazer essa gestão? Enfim, não havia grande histórico, imagino eu. Como é que foi esse exercício? Pois, não havia realmente histórico nenhum e, portanto, esse foi o grande desafio e a grande dificuldade inicial. Mas tivemos que adaptar várias coisas. E, por exemplo, uma delas é sessões muito compridas, com muitos participantes em simultâneo. No digital não é propriamente aquilo que é o mais indicado. E uma das grandes questões que nós ainda hoje continuamos a ter é que ainda não houve uma mudança mental, às vezes, de quem está a fazer um programa científico, dizer, ok, esta mesa tem 7 intervenções, tem um tempo que é muito comprido, mas eu quero manter isto no digital. Isto não funciona. E nós tivemos que explicar a todas as pessoas que isto tem que ser simplificado exatamente por causa disso, porque senão quem está do outro lado, os participantes, acabam por um lado, acabam por não tirar muito rendimento disso, e depois muitas pessoas juntas na mesma discussão acaba por perder o sentido, porque as pessoas acabam por se interromper, como fazem normalmente no presencial. Só que no digital é mais complicado, porque começamos aqui, bastam duas ou três pessoas a falar ao mesmo tempo e ninguém se entende. E esse foi um dos grandes desafios, para termos que mudar. É uma mudança não só prática de programa, mas uma mudança de mentalidade também. Uhum. Bom, eu, para a nossa conversa, gostava de chamar agora a doutora Ana Joaquim, que é também oncologista e que já participou em várias edições dos Encontros da Primavera. Bom dia, doutora. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui connosco. Olá, bom dia. Obrigada eu. E eu gostava de começar por lhe perguntar isso mesmo, ou seja, que grandes diferenças encontrou na edição deste ano num formato digital, em relação a outras em que participou presencialmente? Ora bem, foram várias. Eu, antes de mais, tenho que partilhar convosco que sinto uma grande responsabilidade, porque acho que estou aqui, das pessoas que aqui estão, sou a que represento mais gente, porque represento todas as pessoas que participaram, que têm participado nos encontros presenciais e que agora participaram no virtual. E espero, vou trazer as minhas impressões, mas também aquilo que fui ouvindo dos meus colegas. E relativamente à sua questão do que é que mudou, é mais fácil responder o que é que não mudou, e isso já foi falado aqui. Não mudou a qualidade científica, e isso nem teria por que mudar, não é? Até porque o programa já estava pré-definido e nota-se realmente sempre um cuidado na elaboração do programa. Um programa que é científico, que pretende trazer inovação, mas que pretende trazer também muito das boas práticas, daquilo que se vai fazendo fora e dentro, e, portanto, dentro dos vários congressos de oncologia, este é sem dúvida um dos maiores nacionais, e este prima pela informalidade, ok? E isso acho que se manteve, portanto, esta inovação científica, a informalidade e a importância das boas práticas a nível nacional e internacional manteve-se, e isso não mudou. Agora, tudo o resto mudou. Mudou a forma como... Eu posso falar da vertente de moderadora palestrante e da vertente de participante. Enquanto moderadora e palestrante, mudou a forma de interação. É muito diferente eu gravar uma apresentação e depois discuti-la alguns dias depois.
é diferente pela positiva, é uma boa forma de conseguirmos orientar bem o discurso, eventualmente pessoas com algum nervosismo se calhar conseguem até ultrapassar melhor esse nervosismo gravando uma apresentação e depois estando lá para a discutir. Eu pessoalmente prefiro 1000 vezes o presencial nesse aspecto, porque quando nós estamos a fazer uma apresentação para uma plateia é muito importante o contacto visual, não é? Percebermos, também nos orienta muito como devemos levar o nosso discurso, não é? O que é que determinado grupo da plateia está a perceber mais, menos e por isso, nesse aspecto, acho que o presencial é 1000 vezes melhor. Ou, eventualmente, um dia um virtual mais interativo. Não sei se isso será possível, mas pelas grandes séries de televisão parece que sim, não é? O futurismo que nos vem das séries televisivas. Da parte do participante, tem uma dualidade. Prefiro 1000 vezes estar lá também, já eu gosto muito da parte presencial, mas temos o benefício de, estando em qualquer sítio, não é? Não conseguindo ter dispensa de trabalho ou da casa, não é? As nossas responsabilidades pessoais, podemos assistir on time a algumas sessões que nos dê jeito e que queremos mesmo, e a outras podemos vê-las mais adiante, não é? Num horário que nos dê jeito. E isso, sem dúvida, que eu acho que veio para ficar. Acho que concordo inteiramente com Paulo Moraes, acho que foi ele que disse que nunca mais este tipo de eventos será como antes, eu concordo inteiramente. Já falaram do networking, isso falta, não é? Não há volta a dar, é a parte do networking e aqui eu vejo o networking como, de uma perspectiva mais formal, o networking com determinadas pessoas em que nós já temos eventualmente pré-planeado, gostávamos de falar com esta e com aquela pessoa sobre este e outro tema. E vejo também a parte da informalidade dos encontros da primavera, na interação entre os grandes especialistas e as pessoas mais jovens, e que nos encontros da primavera há realmente possibilita-se este tipo de interação, de momentos de grande aprendizagem, a nível não só da ciência pura e dura, mas também da multidisciplinariedade e inerente à prática da oncologia. E isso, essa parte, para mim, foi o que me faltou mais nos encontros da primavera. Eu acho que já falei de tudo. Tinha colocado aqui uma questão, que é a questão da distância para quem é do norte e vai para Évora, é uma chatice, mas isso é francamente compensado com o que ocorre lá. E por isso, apesar de ser uma vantagem não termos que percorrer essa distância para quem está mais longe, se me dissessem o que é que eu preferia, 1000 vezes o presencial. E o que é que acha que fica de mais relevante desta experiência? O que é que a surpreendeu mais positivamente? O que é que escolheria? Ora bem, eu confesso, e isto é transversal às pessoas que participaram nos encontros, tanto como fazendo parte de quem ia falar e moderar, como dos participantes, que a palavra, há bocadinho vocês falaram de uma palavra que definia uma sensação, que era confiança, para as coisas correrem bem. Deste lado, principalmente depois da ASCO, que é o Congresso Internacional Americano da Oncologia, que realmente teve muitas falhas, e que foi virtual, não é? E teve realmente muitas falhas. Este veio logo a seguir e a palavra era ao contrário, era deste lado, eu acho que não te zangues comigo, mas era desconfiança, isto não vai correr bem, alguma coisa não vai correr bem. Esta era a palavra, era um misto. Depois isto, claro que em algumas pessoas era mais a desconfiança, noutra era mais a curiosidade, pronto. Mas é um misto de desconfiança e curiosidade, mas pensando sempre pela negativa, isto não vai correr bem. Até porque os encontros da primavera têm
estas características todas que já falámos, que a pessoa pensa, isto, para além de não se conseguir transmitir o que é os encontros da primavera no virtual, isso realmente não se consegue, para além disso, de certeza que vai ter muitas falhas técnicas, não vai correr bem. Se nos Estados Unidos não correu bem, em Portugal ainda vai ser pior, não é? Pronto, isto era a ideia, e realmente, quando a expectativa é baixa, é muito fácil surpreender-nos pela positiva, mas tão pela positiva era difícil, ou seja, correu lindamente. Aqui as dificuldades que nós tivemos para entrar na ASCO, eu confesso que eu quase não entrei na ASCO, eu demorei mais tempo a tentar entrar do que propriamente a estar lá, não é? Quando já chegava, já estava a acabar a sessão. Aqui nos encontros da primavera, não, era muito fácil, pronto, a entrada nas sessões, havendo algum problema quando era preciso entrar para moderação ou para palestrante, a rápida resposta, tanto a fator-chave como da empresa que teve representada pelo Paulo Moraes, foram muito, muito boas e portanto, acho que essa parte correu lindamente. O que é que correu menos bem? Correu lindamente e acho que a palavra que traduz isto talvez seja profissionalismo, não é? A sensação com que nós ficámos no fim foi que correu bem e as pessoas tinham sido muito profissionais. O que é que correu menos bem? Eu acho que a interação, quando nós apresentamos, a colocação de questões pelas pessoas que estão a assistir, pelo menos nas 2 sessões em que eu participei, ficou aquém do que eu estava à espera, não é? Porque a pessoa até acha, bem, isto se calhar à distância, as pessoas menos vergonha têm de colocar questões e vão colocar mais questões. Não aconteceu. Não, se calhar fui eu, não é? Que não sei palestrar tão bem em termos virtuais, mas o Vasco está ali a concordar comigo. Não, isso foi transversal. Sim, não foi falha minha, então. Já fico mais descansada. Isso realmente não aconteceu e é uma pena, porque uma das partes mais ricas do Congresso é essa interação e é também percebermos que há pontos de vista diferentes e é nesses pontos de vista diferentes que se calhar está o melhor para o nosso doente, não é? Mas eventualmente o digital irá evoluir de uma maneira em que se consiga proporcionar mais este tipo de interação. Nós conseguirmos ver quem nos está a assistir é uma parte importante e que não aconteceu e que não sei se é possível sequer, mas o facto de nós estarmos a apresentar e vermos quem está a assistir, percebermos as reações, acho que ajuda também conseguirmos puxar pelas pessoas. Bem, eu agradeço à doutora Ana Joaquim a disponibilidade para estar aqui à conversa connosco hoje. Muito obrigado e até breve. Obrigada. Obrigado. Vasco, nós já tocamos um bocadinho nesse ponto, nesse aspecto. Vocês realizaram um inquérito, um questionário a todos os participantes, não é? Como é que foram os resultados? Assim, as grandes ideias que saíram desse questionário, desse inquérito? Nós realizámos dois questionários, um aos participantes e outro aos patrocinadores. Aos participantes, aquilo que fica de melhor foi basicamente aquilo que já aqui foi dito. Por um lado, toda a gente reconhece que se manteve a qualidade científica dos encontros da primavera. Por outro lado, as pessoas acharam que tinha sido, e a Ana voltou a referir isto agora, versus a ASCO, e isto foi uma coisa que foi muito referida, que é, se os americanos não conseguiram fazer aquilo bem feito, como é que nós portugueses vamos fazer? E aquilo que vem no survey, e é uma das coisas que é mais destacado, foi muito fácil e foi muito acima de qualquer expectativa que pudéssemos ter para que o Congresso corresse bem. Porque as pessoas tinham um comparativo, não tinham um comparativo em Portugal, mas tinham um comparativo com, supostamente, aquilo que são as grandes máquinas internacionais e que toda a gente dizia, não, pronto, eles vão fazer e vão conseguir fazer bem. E o que é facto é que toda a gente afirma que foi muito mais fácil entrar nos encontros da primavera
do que foi na ASCO, que foi na ESMO GI, que foi numa série de outros grandes congressos internacionais, até de outras áreas em que as pessoas estavam de pé atrás, como a Ana focou muito bem, que era isto não vai correr bem. E o que é facto é que dos inquéritos foi fantástico, superou em muitas nossas expectativas. Em relação ao inquérito dos patrocinadores, aquilo que se verificou foi sobretudo que eu acho que também havia duas desconfianças. Havia uma desconfiança que era isto não vai correr bem, mas também que é, ok, mas e qual é a rentabilidade que eu estou a retirar disso? E eu já disse isso várias vezes, a maioria dos patrocinadores mantiveram os apoios que tinham acordado. Houve três, quatro patrocinadores que resolveram não os manter, mas toda a gente chegou ao fim e disse, eu estou muito contente, porque eu acho que a rentabilidade daquilo que eu investi foi conseguido e foi atingido. Claro que também aqui tem que haver uma mudança de mentalidades. Eu não posso ter um stand sem qualquer interação e esperar que as pessoas lá vão. As pessoas vão lá, olham e voltam a sair. Eu tenho que criar razões para que os participantes que lá vão fiquem e acabem por atingir a mensagem que eu quero transmitir. Mas, mais uma vez, aqui é uma mudança de mentalidades e, obviamente, aquilo que nós notamos foi que quem mais investiu a nível dos patrocinadores na exposição técnica virtual foi quem conseguiu o melhor retorno. Mas, de um modo geral, e quase a totalidade, todos eles disseram gostámos muito de participar e superou em muitas nossas expectativas porque conseguimos ter retorno daquilo que investimos. Agora, enfim, chegou aqui uma parte em que gostava de falar de alguns números, não especificamente nos valores, mas gostava de, até para comparar melhor uma edição e outra, em termos de número de participantes, como é que foi a comparação entre este ano e o ano passado, por exemplo? Nós este ano tivemos mais inscrições, tivemos, como o Sérgio também referiu, tivemos mais participação em direto em muitas sessões do que aquilo que costumamos ter habitualmente no presencial. Por exemplo, um número que nos ficou a todos, que nos surpreendeu a todos, porque foi uma das primeiras sessões do Congresso, foi o curso pré-congresso, realizado na véspera, que costuma ter 60, 70 participantes e chegou aos 400 nesta edição virtual. Além de termos tido globalmente mais inscrições, conseguimos ultrapassar o número do ano passado e de há 2 anos, juntando aquilo que foi a assistência live, que foram cerca de 800, com aquilo que o Paulo chamou, e muito bem, on demand, que é eu vou ver as sessões que quero, quando posso e quando tenho disponibilidade. E, portanto, aí juntando estes dois números, acabámos por ultrapassar o número de participantes do ano passado e de há 2 anos. Também tenho curiosidade em perguntar se um evento neste formato é mais caro ou é mais barato do que realizá-lo fisicamente? O evento em si é mais caro e exige maior tecnologia. No global acaba por ficar mais barato porque há uma série de custos adicionais que não temos, nomeadamente com dormidas das pessoas, dos palestrantes, que é a organização que tem que assegurar isso, e com o catering de toda a gente, e com o aluguer de espaços e com tudo isto. Portanto, a tecnologia é cara, eu penso que estamos a começar e provavelmente, como toda a tecnologia em todas as áreas, tenderá a diminuir o custo, mas neste momento a tecnologia ainda é bastante cara. Mas depois, no contexto global, acaba por ficar mais barato e isso reflete-se porque nós, quando renegociámos com os nossos patrocinadores todos, aquilo que tivemos em mente foi, ok, nós vamos ter uma redução de X% nos custos globais e vamos fazer refletir isso nos nossos patrocinadores também. Portanto, ou seja, nós não... os patrocinadores mantiveram o investimento, mas mantiveram o investimento em termos
dos items a que se tinham comprometido. Obviamente que o valor foi mais baixo. Ok. E isso torna um evento com estas características, como, do ponto de vista de negócio, algo sustentável para um organizador de congressos? Para nós, sim, claramente que, obviamente, se pensarmos estritamente em margem de lucro, ela é menor, porque há um conjunto de outras receitas que acabam por não aparecer. Mas, do ponto de vista da fator-chave, todos estes eventos têm sido sustentáveis e podem continuar a ser. Claro que o nosso objetivo e a nossa grande esperança é que vamos voltar ao presencial. Aliás, no próximo sábado vamos ter um congresso totalmente presencial, mas acreditamos que no futuro o modelo vai ser um modelo híbrido, até por exigência dos participantes, que muitos quererão estar lá, estar no local, como o Sérgio ou a Ana Joaquim disseram, porque é melhor, porque há networking, porque há tudo isso, mas haverá sempre uma franja, que poderá ser maior ou menor, que dirá, ok, mas eu não consigo ir, mas quero poder assistir também àquilo que é transmitido. Ok, muito bem. Muito obrigado, Vasco. O nosso tempo, enfim, chegou ao fim. Passa sempre a correr esta hora de conversa. Eu agradeço uma vez mais a disponibilidade para estarmos aqui hoje a falar sobre os encontros da primavera deste ano. Obrigado. Gostava de pedir desculpa mais uma vez pelos problemas que atrasaram o arranque desta nossa conversa e que foram do meu lado. Agradecer também o apoio técnico da Service, que, enfim, são sempre insuperáveis e que tentaram ajudar ao máximo. E dizer-vos que também gostava de agradecer a vossa presença aí desse lado, a acompanhar-nos. E dizer que daqui a 15 dias estamos de volta com nova conversa, com um novo tema, novos convidados e, portanto, até à próxima. Muito bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Obrigado.